Da tribuna do Senado, o senador Cleitinho comentou as derrotas de Lula no Congresso, enfatizando as medidas relativas ao MST, ao impedimento da criação do crime de fake news e a saidinha dos presos. Ao tratar da saidinha, o senador lembrou que é preciso que o legislativo mereça algum respeito por parte dos outros poderes. Ele comentou as notícias de que Lula, depois de ter seu veto derrubado, pretende apelar ao Supremo Tribunal Federal para anular a lei decidida pelos representantes do povo. Cleitinho disse: "Espera aí, respeita a Casa Legislativa. Entrar no STF para quê? Vocês perderam 2 vezes, vocês querem perder mais 3? Qual é o sentido de entrar no STF?" O senador comparou as saidinhas ao fundo eleitoral e à Lei Rouanet, dizendo: "Na teoria é tudo lindo, mas na prática não funciona." Ele apontou que o fundo eleitoral e a Lei Rouanet são utilizados para manter o poder dos que já têm poder. Cleitinho ironizou ainda a narrativa de que a esquerda é a favor das saidinhas por uma suposta valorização da família. Ele disse: "Olhem a quantidade de gente que sai e comete crime. Então não serviu. Na prática não funcionou. Então tem que acabar. Deu uma chance, não teve oportunidade de aproveitar essa chance, acaba com a saidinha." O senador sugeriu aos defensores das saidinhas que passem os feriados nos presídios. Dirigindo-se a Lula, ele disse: "Você também, presidente Lula. Você que é tão a favor da saidinha, vai ter data especial, vai chegar o Dia dos Pais agora também, que é em agosto. Aí eu faço um convite para você. Já que você é tão a favor da saidinha e a gente acabou com ela, você vai lá e passa com eles. É simples." Cleitinho afirmou: "Acabou. Acabou a saidinha, acabou. E respeite o Congresso Nacional, respeite os deputados e senadores, o poder legislativo tem que ser respeitado. Os poderes são independentes, respeite o poder legislativo. A gente não vai aturar aceitar isso. E para você, novamente, que quer defender a saidinha nas datas especiais, eu faço um convite para vocês. Vai lá passar na cadeia." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia
que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os senadores e senadoras, aos servidores dessa casa aqui e à população que acompanha a gente pelo TV Senado. Ontem foi dia de vitória, ganhamos de 3-0. Acho que Flávio Bolsonaro pode pedir até música no Fantástico. Vou escolher uma música boa. Mas eu queria falar aqui sobre essa vitória nossa, que foi extremamente importante. Primeiro a questão do MST, né? Financiar MST. Eu estava em Divinópolis, na minha cidade, no domingo, eu vi um senhor de 70 anos vendendo picolé. E com as pernas, e machucado ainda, deficiente, mancando. 70 anos vendendo picolé. Esse que tem que ser financiado. Esse que está trabalhando. Financiar nego, que não trabalha, que não produz nada, que só quer encher o saco. Então isso é a vitória do povo. Eu só estou aqui justificando as nossas vitórias para a população brasileira entender. A outra foi a questão, né, que se tratava sobre a questão de eleições, propagar fake news. Aí eu faço uma pergunta para esse governo atual que está hoje. O que é fake news? Porque esse dia para trás eu fiz um questionamento, mandou a Polícia Federal me investigar. E eu provei que eu não fiz fake news. Então o cidadão do bem, que chega na época da eleição, compartilha algum vídeo, e o governo que está hoje, que fez até o Ministério da Verdade, interpreta como fake news, poderia pegar até 5 anos. Derrubamos também. Agora eu queria falar sobre a saidinha. Inclusive parece, presidente, que o presidente Lula disse que vai entrar no STF. Peraí, respeita a casa legislativa. Entrar no STF para quê? Vocês perderam 2 vezes. Vocês querem perder mais 3? Qual que é o sentido de entrar no STF? Aí eu queria falar o seguinte para quem defende a questão da saidinha. Eu vou falar para vocês, a saidinha lembra muito a questão do fundo eleitoral e também a Lei Rouanet. Na teoria, gente, é tudo lindo, mas na prática não funciona. O fundo eleitoral fala que é para poder beneficiar aquele candidato que está chegando agora, para poder equilibrar. Mas nunca que aquele pequeno tem o fundo eleitoral. Quem pega é só os caciques. Os pequenos nunca pegam. É igual também a Lei Rouanet. Fala que é para poder equilibrar, para aquela artista que está começando agora poder ter oportunidade. Mas esse artista pequeno nunca recebe a Lei Rouanet. Quem pega é os grandes. É os artistas grandes que estão aí para todo mundo ver. Está escancarado para todo mundo ver. Aí, essa questão da saidinha, ó, Cleitinho, é para poder socializar eles, e poderem ver a família. Olha a quantidade que tem de gente que vai, que sai e comete crime. Então não serviu. Na prática não funcionou. Então tem que acabar. Deu uma chance. Não teve a oportunidade de aproveitar essa chance, acaba com a saidinha. Então, para você que é a favor da saidinha, eu vou dar um recado para você. Essas festas que tem, né, datas especiais, que eles poderiam sair e não vai poder sair mais, você que é a favor da saidinha, vai lá passar com eles. Vai lá no pavilhão 3, pavilhão 4, vai lá. Para o presídio passar com eles. Você também, presidente Lula, você que é tão a favor da saidinha, vai ter as datas especiais, vai chegar o Dia dos Pais agora também, que é em agosto. Aí eu faço um convite para você, já que você é tão a favor da saidinha, e a gente acabou com ela, você vai lá e passa com eles. É simples. Saidinha, sabe o que precisar para eles? Para eles capinar um lote. Tá cheio de rua suja aí. Eles deviam ter a saída deles para trabalhar. É isso que deveria. Ou se não for para isso, a saidinha tem que ser para o quinto dos infernos. Pro quinto dos infernos. Acabou! Acabou a saidinha. Acabou. E respeite o Congresso Nacional, respeite os deputados e senadores. O poder legislativo tem que ser respeitado. Os poderes são independentes. Respeita o poder legislativo. A gente não vai aturar e aceitar isso. E para você, novamente, que quer defender a saidinha, nas datas especiais, eu faço um convite para vocês. Vai lá passar na cadeia. Agora eu queria entrar no assunto aqui, presidente, que me chamou a atenção aqui, licitação do Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, e está no Portal Nacional de Contratações Públicas. Eu estou encaminhando para o TCU para poder averiguar isso aqui, porque pode ter tido algum erro aqui, mas está lá. Ministério da Cidadania, a licitação, Portal Nacional de Contratações Públicas. Vocês podem entrar lá que está lá. Eles pagaram, presidente, no leite em pó, R$62. Você, pai, no supermercado, a gente fez alguma pesquisa aqui, colocou uma média aqui, R$17,73. Pagaram 62 no leite em pó. E aqui a gente acha aqui no supermercado, aqui em Brasília, aqui por R$17,73. Aí, vem uma diferença aqui para vocês, aqui, para vocês terem noção. O governo pagou 2.170.000 no leite em pó.
2 milhões e 170 mil. Pelo preço que a gente colocou aqui, que acha para comprar, no varejo, deu 245 mil, se fosse para comprar no varejo aqui. Uma diferença de quase 2 milhões de reais. Diferente de quase 2 milhões de reais. Aí vem peixe em conserva, a famosa sardinha. Só pode estar errado, eu não estou acreditando nisso aqui não. Mas tá lá, tá aqui porque a gente imprimiu. R$ 88,90 pagaram. R$ 88,90. Você acha que numa média que a gente colocou aqui de R$ 6,70? 6, pagaram 88, a gente achou numa média aqui de 6,70. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a diferença. O governo pagou 4 milhões e 400 mil. 4 milhões e 400 mil. Nesse de 6,70 a gente pagando, daria 350 mil. Sabe a diferença, presidente? 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Então, assim, eu tenho que ser justo. Tem coisa aqui que o Lula, o presidente Lula, não fica nem sabendo. Isso aqui é pelos ministérios aqui, quem faz as licitações são servidores, né? Mas eu estou encaminhando aqui para o TCU para poder olhar isso aqui. Isso aqui, no mínimo, é superfaturamento. No varejo aqui, gente, 350 mil. Dá uma diferença de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Que sardinha que é essa? Tem ouro dentro dessa sardinha? Aí tem mais aqui, ó. O arroz. Vou mostrar para você. Isso aqui é para cesta básica, viu, gente? Arroz. Eu não consigo entender, para tudo para o poder público é mais caro. Essas empresas, elas lavam a alma de roubar. Essas empresas não têm condição. E se eu tiver errado, me processa. Bando de canalhas. Olha isso aqui, arroz. Pagaram R$ 35,00 um quilo de arroz. R$ 35,00. Sabe quanto você acha no supermercado? Um quilo de arroz? 7. Pagaram 35. Você acha R$ 7,00. Uma quantidade de 52 mil. 52 mil pacotes de 1 quilo. 52 mil pacotes. O total que o governo pagou, 1 milhão e 820 mil. 1 milhão e 820 mil. Se você fosse comprar nesse supermercado que a gente fez o preço, daria 364 mil. Olha a diferença. Olha a diferença. 1 milhão e meio, presidente. 1 milhão e meio. Só que eu já falei, quase 10 milhões de reais. Se tivesse fiscalizado, se tivesse dando zelo pelo dinheiro público. Ainda tem mais. Quero falar de vocês aqui do feijão. Mostrar aqui para vocês também. Feijão, 52 mil pacotes de 1 quilo. 52 mil pacotes de 1 quilo. O governo pagou 1 milhão 454 mil. 1 milhão 454 mil. No varejo, tivesse pagado mais barato, daria uma diferença de que tinha pagado 550 mil. Uma diferença de 1 milhão de reais. O governo pagou R$ 37,00 um pacote. E aqui você paga aqui a R$10. A R$10. Eles pagaram um total de 1 milhão, quase 1 milhão e meio. Você comprando aqui daria 550 mil. Deu uma diferença de 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Eu estou falando aqui só nessas compras aqui que eu fiscalizei, que eu estou mostrando para vocês, dá quase 10 milhões de reais de diferença. 10 milhões de reais de diferença. Isso é dinheiro do povo, gente. Para você que é pagador de imposto, que paga seus impostos rigorosamente em dia. Tudo, eu canso de falar isso, tudo que vocês consomem, 50% é de imposto. Aí, tá aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui. Eu estou encaminhando aqui para o TCU aqui, porque no mínimo isso aqui é superfaturamento. E a minha função, a minha atribuição aqui é fiscalizar. Além de legislar, é fiscalizar. E eu estou ajudando o governo, porque várias denúncias que eu fiz aqui na tribuna aqui, voltaram atrás e não compraram. Aí deu economia para os cofres públicos. E o que eu espero aqui é que volte atrás disso aqui. Volte atrás disso aqui. A gente está falando aqui uma diferença de quase 10 milhões de reais de compra. O que é isso aqui? Dinheiro virou capim? O dinheiro do povo? Capim. E a nossa função é essa aqui, fiscalizar. Tudo que eu estou olhando aqui, gente, é maior, paga mais. E eu vou ficar calado numa situação dessa aqui, eu vou repetir novamente aqui para vocês aqui, ó. Está no Portal Nacional de Contratações Públicas, do Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania. A gente tem que começar a olhar isso aqui, fiscalizar isso aqui. Só nisso aqui que eu estou falando para vocês aqui, dá uma diferença de quase 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Então, cadê a responsabilidade com o dinheiro público? Novamente, eu quero falar aqui para vocês aqui. Isso aqui, gente, acontece, não é agora com o presidente Lula, não. Era com o ex-presidente Bolsonaro, era com o Temer, era com a Dilma. Porque, às vezes, o presidente não tem como fiscalizar isso aqui, não. Mas cabe o Poder Legislativo, que tem a função de fiscalizar, poder fiscalizar, olhar isso aqui para poder corrigir. Porque até quando a população brasileira vai ser enganada? Olha isso aqui, eu vou dar um exemplo desse aqui, gente, do arroz. Arroz de 1 quilo. Pagaram R$ 35,00. Você vai no supermercado que você paga 7. Uma quantidade de 52 mil.
pacote de 1 quilo. Olha isso aqui, o que o governo pagou, 1.820.000. 1.820.000. Se você pagasse no supermercado, daria R$364.000. Uma diferença de 1,5 milhão. E lembrando que no supermercado ainda está lá no varejo. Estão comprando isso aqui no atacado, deveriam comprar muito mais barato pelo atacado. Que a gente está falando aqui, 52.000 pacotes de 1 quilo. E não tem ninguém que olha isso, não. Sabe por que vocês não olham? Porque não é dinheiro de vocês. Porque se fosse dinheiro de vocês estavam fiscalizando. Mas a minha função é essa aqui. Então eu estou encaminhando para o TCU aqui, que tome as devidas providências aqui. Muito obrigado, presidente.